Olá, meu nome é Aline, eu sou doutoranda do curso de pós-graduação em Educação para Ciências e Matemática da Universidade Estadual de Maringá. Sou orientada da professora Maria Júlia Coraza e da professora e co-orientada da professora Lourdes Aparecida Della Justina. E este trabalho é parte da minha pesquisa do trabalho de tese. Então, neste artigo, nós procuramos analisar o discurso dos graduandos de ciências biológicas sobre os possíveis fenótipos para um genótipo. Esse trabalho ele teve o objetivo, então, de evidenciar os discursos apresentados por formandos dos cursos de ciências biológicas em relação aos conceitos de genótipo e fenótipo. Por que fizemos isso? Porque a evolução é considerada, por muitos pesquisadores como o eixo integrador das ciências biológicas. E os conceitos de genótipo e fenótipo são conceitos chaves para a compreensão e entendimento do que é evolução, tanto a evolução, a síntese moderna, quanto atualmente na proposição da síntese estendida. Então, para que os alunos compreendam essa totalidade do conceito de evolução, eles precisam entender como os conceitos de genótipo e fenótipo vieram se modificando ao longo do tempo com o decorrer do desenvolvimento das pesquisas. Nesta tabela, apresentamos um resumo de como os conceitos de genótipo e fenótipo vieram sendo modificados com o passar do tempo. E temos ali os conceitos principais e tal, como o conceito de transmissão, de molecular clássico, genótipo mais ambiente igual a fenótipo, a perspectiva evolutiva, a epigenética, o processual e o genótipo mais ambiente mais organismo igual a fenótipo, que é o mais atualizado entre esses conceitos. Atualmente, muitos pesquisadores estão se atentando para a necessidade da extensão da síntese moderna da evolução, devido a novas pesquisas que mudam justamente a forma como se entende essa relação entre fenótipo e genótipo. Para o desenvolvimento dessa pesquisa, nós recorremos a um questionário realizado com os alunos formandos em forma de afirmativas. Neste questionário, o aluno deveria ler a afirmativa e se posicionar, concordando ou discordando de tal afirmativa. E, para tanto, ele precisava explicar, independente de sua posição, ele precisava explicar por que ele tomou determinada decisão. Então, para analisar os discursos apresentados por esses estudantes, nós recorremos à análise do discurso francesa, que considera o homem como sujeito histórico e ideológico. Então, nessa perspectiva de análise, o analista do discurso ele não trabalha com a língua fechada, mas sim com o discurso, o qual se caracteriza como o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e ideologia, compreendendo-se como a língua produz sentidos por e para os sujeitos. Esse sujeito ele se constitui na relação com o simbólico dentro da história. Então, o sujeito ele é um sujeito construído pelas suas cercanias, por aquilo que o precede a ele, pelo momento histórico em que ele vive, pelos momentos históricos que passaram, Isso é que forma o sujeito e a forma como esse sujeito vai se posicionar mediante questões como essa, de afirmação, onde ele precisa se posicionar perante a uma
perante a um problema, um desafio a que lhe é imposto. Ao analisar esses discursos apresentados, observou-se que 41 dos estudantes discordaram dessa afirmativa e somente 2 concordaram com a afirmativa. Foram eles a 12 e a 15. Entretanto, a 12 não justificou a sua resposta. E também, entre os que discordaram, tivemos o estudante A1, que apesar de ter discordado da afirmativa, sua justificativa contradiz a sua posição perante a afirmativa. Então, o estudante A1 diz: os genes controlam tudo, interno e externo, a nível celular e de organismo. Essa foi a justificativa dele, que os genes controlavam tudo. E o estudante A15 que diz: creio que um genótipo específico gere apenas um fenótipo. Entre os estudantes que discordaram, alguns citaram o ambiente na formação, como influenciador na formação fenotípica. E temos como exemplo o A2 que diz: o genótipo sozinho não consegue formar o fenótipo. As características do ambiente auxiliam para a formação das características fenotípicas. Um genótipo e A20 que diz: um genótipo pode expressar mais de um fenótipo, de modo que pode sofrer interferências do ambiente e outros. Houve ainda acadêmicos que justificaram utilizando conhecimentos que embasam a síntese moderna da evolução. Temos como exemplo a 30 que diz: um genótipo pode ter várias expressões, uma vez que está suscetível a mutações. E a 21 que diz: um genótipo pode desencadear várias combinações, suscetível a mutação e variação, havendo diversificação do fenótipo. Trouxemos aqui a fala de Santos 2017 sobre esse assunto, que diz: um mesmo genoma pode ser diferentemente regulado e passível de comportar o desenvolvimento de uma pluralidade de alterações morfológicas. Implica em uma maior probabilidade de que fenótipos adaptativamente viáveis apareçam, visto que aumenta o repertório de respostas frente a pressões seletivas. Com essas análises dos discursos dos formandos em ciências biológicas, em relação aos conceitos de genótipo e fenótipo, foi possível perceber uma heterogeneidade em suas compreensões, pois alguns estudantes justificaram sua posição frente à alternativa utilizando interferências ambientais na formação fenotípica. Porém, não explicaram como essas ocorrem e não especificaram se essas poderiam ser herdadas pelas futuras gerações. Ainda teve acadêmicos que utilizaram os conhecimentos referentes à genética molecular para explicar sua posição de discordância. Apesar de ser válida, essa explicação não representa a totalidade quanto às interferências na expressão genotípica até se formar seus possíveis fenótipos. Concluímos então que é necessário na formação de professores a ampliação de conhecimentos que envolvam a relação genótipo e fenótipo, estabelecendo as relações existentes desses conceitos com a teoria da evolução atual. Nesse sentido, tal compreensão implica conceber a teoria da evolução como integradora nos diferentes contextos do ensino de biologia. Então, esses conceitos, como eles são fundamentais para a compreensão da teoria da evolução, e essa é considerado por muitos autores como eixo integrador das ciências biológicas, é necessário um maior aprofundamento nos cursos de ciências biológicas em relação a esses conceitos. Seria isso então.